Dando seguimento ao nosso canal de Geopolítica, hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais interessantes que eu entendi dos últimos anos, e levei muitos anos, né? Porque quando a gente fala sobre a palavra, a Bíblia, né? A gente sempre imagina que todos podem entender, porque Deus fez a Bíblia para o entendimento humano, para que todos possam se converter. Isso é verdade, Deus não é querer que escrevessem uma Bíblia, um texto ou uma mensagem, porque tem alguns que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas Deus não ia querer que escrevesse uma coisa ou trouxesse uma mensagem que as pessoas não entendem. Mas existem mensagens dentro da Bíblia que são necessários um esforço maior para a gente entender. Então, de todas as passagens da Bíblia, qual que tem mais a ver com a questão da geopolítica, o poder e o dinheiro? Então, que eu vou falar isso porque eu quero trazer aqui o que eu entendi sobre o poder e o dinheiro e como ficar rico nesse mundo, né? E que eu aprendi estudando o diabo todos esses anos, né? É isso que eu aprendi, eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, né, especial, que tem tudo a ver com geopolítica, geoeconomia e com dinheiro, certo? E com crescimento pessoal. Então, a passagem que eu indico que você pegue e leia e medite sobre ela é a de Lucas 4, 1 a 13, certo? Que é a tentação de Jesus, quando ele estava no deserto. Essa passagem sempre foi para mim muito intrigante, porque tem coisas que eu nunca entendi. Por exemplo, o motivo do jejum, nunca tinha entendido, agora eu entendo. Mas não vou tratar nesse vídeo sobre esse assunto, depois eu trago mais adiante. E a passagem que eu quero tratar aqui, de Lucas 1 a 13, que é a tentação de Jesus, é quando ele fala dos reinos do mundo, que ele diz que, curiosamente, né, todos os reinos do mundo pertencem a ele, pertencem ao diabo, né? E ele diz que pode dar, oferecer para quem ele quiser. Olha só, que poder, que tentação. E por que que ele tem esses reinos, né? E aí, eu quero que você entenda como tudo isso tem a ver com a questão de ficar rico, né? Eu quero que você entenda a conexão que eu vou fazer, porque isso cara, isso aqui é um insight de graça que a própria Bíblia está te dando para entender como é que funcionam as coisas. Porque não é que você tem que se ajoelhar ao diabo, ao demônio, para receber o dinheiro. Não é isso. As pessoas entendem dessa forma. As pessoas pensam assim: ele ofereceu para Jesus, Jesus não quis, mas eu quero, então eu vou me ajoelhar, porque eu sou pobre, eu quero dinheiro, então eu vou me ajoelhar para o diabo e vou ter tudo que eu quiser. Não é necessário. E essa passagem me fez entender uma coisa, né? Porque se você parar para pensar como é que o diabo ele detém todos os reinos do mundo, né? Sendo que ele é um ser espiritual, digamos, é um anjo caído, como que ele detém todos os reinos do mundo? Como que ele manda em todo o dinheiro do mundo? Porque se ele detém os reinos, ele detém o poder, então ele detém o dinheiro. Sendo ele um ser imaterial, como que ele é dono de todo o poder e dinheiro do mundo? Então eu cheguei à seguinte conclusão: para você deter o dinheiro, para você enriquecer, não é necessário você focar no dinheiro, não é necessário você ter a ganância pelo dinheiro, porque se ele detém todo esse poder e não tem R$1 na conta, mas ao mesmo tempo ele detém tudo, pense comigo. Se ele não tem R$1, ele não tem uma conta bancária, né? Ele não é o Elon Musk, que é trilionário, entende? Ele não tem uma conta com trilhões, com 4 trilhões de dólares, que é o que ele deveria ter para poder mandar no mundo e nos reinos do mundo, não é? Mas se ele tem zero, se ele tem R$0, e manda, né, dólares, né? O real é ruim, dólar é melhor. Se ele tem €0, $0, 0 francos, 0 esterlina, né? Como que ele manda em todos os reinos do mundo e no dinheiro no mundo? Foi aí que eu pensei que as coisas têm muito mais a ver com a forma como a gente enxerga, a forma como a gente se posiciona, do que, de fato, a coisa material, que é tipo, que eu sempre falo aqui, né? Aquela pessoa, aquele plebeu, que sai de casa para trabalhar desesperado, para conquistar o que quer, só que ele não entendeu como é que funciona o jogo das coisas. Ele está se posicionando de um jeito errado, entende?
você está se posicionando de um jeito errado, por isso que você não consegue enriquecer. E é claro, né, eu nem estou falando aqui da outra parte que tem da tentação, eu estou trazendo só uma visão para você, porque senão esse assunto vai ficar muito confuso, porque é um assunto para desenvolver em 4 horas de palestra, né? Mas pensa comigo, se você está numa situação financeira ruim e você quer sair, não vai ser correndo desesperado atrás do dinheiro que você vai sair dessa situação. Pensa, se o diabo tem todo o dinheiro do mundo, se ele manda o dinheiro do mundo e ele não tem um real na conta, por que você vai sair desesperado atrás do dinheiro? É porque você não entendeu esse princípio ainda. Você não entendeu que existem coisas por detrás do que move o dinheiro. Você não compreendeu isso aí, né? E, claro, o conhecimento, a informação é uma dessas coisas, é uma delas, mas não é todas. Então pensa, as pessoas se precipitam, se matam, né? Correndo atrás do dinheiro, desesperada. Olha, tem até uma outra coisa que ninguém fala, mas que eu acredito, isso é uma crença pessoal, que o índice de doenças que acontece, principalmente de cânceres, é por causa disso, é por causa dessa loucura, dessa ganância pelo dinheiro. O cara vive desesperado, ansioso, cheio de estresse, correndo atrás do dinheiro para pagar conta, não sei o que, desesperado. O cara não consegue dormir de noite direito, não consegue descansar a mente, tá sempre se matando por causa do dinheiro, aí depois dá uma doença nele. Então tá tudo conectado. Olha só como as pessoas fazem tudo errado. Então, tecnicamente, o que a gente pode dizer é que as pessoas que de fato correm atrás do dinheiro desesperadamente servem ao diabo, né? Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Porque se ele detém o que ele quer sem se esforçar, por que as pessoas têm que se esforçar desse jeito, se matar? Detalhe, entenda que eu não estou falando que esforçar, eu não estou comparando a palavra esforçar com trabalhar. Eu estou falando que esforçar é tipo viver com a mente fixa nesse pensamento, entende? Viver com a mente cansada, pensando em dinheiro, pensando da onde que vai tirar dinheiro, pensando o que vai fazer. Isso que destrói a saúde de uma pessoa e entrega a alma dela para o demônio. Que é exatamente o que ele está falando ali, certo? Exatamente o que ele está falando ali. Ele detém tudo sem fazer absolutamente nada. E as pessoas se matam para servir a ele, né? E é isso que ele está oferecendo para Jesus Cristo. Olha só, é isso que ele está oferecendo para Jesus Cristo. Ele, você não vai precisar se matar, mas eu vou te oferecer um posto abaixo. Você vai ter que se estressar um pouquinho, você vai ter que se estressar, né? Um pouquinho você vai ter que se estressar, mas você vai mandar em tudo aqui, ó, né? E quem está embaixo, lá embaixo, que não tem muita importância, muita relevância, que não pode barganhar poder, esses aí vão se matar, vão se arrebentar, porque eles não entendem esses princípios, né? E olha só, essa informação que eu estou trazendo para você é muito mais importante do que aquele livro muito mais fundamentada e mais profunda do que aquele livro do Napoleão Hill, né? Que eu acho que é mais esperto que o diabo, né? Que eu dei uma lida e eu achei o livro muito fraco mesmo. Eu achei um livro muito pobre de ideias e sem profundidade, porque esse insight que eu estou te trazendo aqui é muito melhor. É só você pensar, se o cara que manda no mundo não tem nada, por que você tem que se matar? Então é a sua mentalidade que tem que mudar. Eu não estou dizendo que é para você tomar o lugar do diabo, não é isso. É você entender a dinâmica do poder, a lógica do poder, o eixo do poder, né? E aí as coisas vão começar a dar certo para você, sem você precisar se ajoelhar para ele, né? Porque a maioria das pessoas estão, né? A história do anticristo é isso, né? Mostra que as pessoas vão se ajoelhar desesperadamente para ele em troca disso. Por quê? Porque não entendem esses princípios. Então, por esse vídeo é só, é muita informação, esse assunto é muito pesado, é um assunto muito denso, e eu acho que é muito importante você não assistir só esse vídeo todo até o final. Se você já chegou aqui, você já assistiu todo, mas assistir os outros vídeos do canal para entender mais o meu pensamento, toda a informação que eu estou trazendo, dos livros que eu leio durante esses anos todos, da análise que eu faço durante todos esses anos, que eu comecei a estudar há mais de 10 anos atrás, e agora eu estou trazendo para você, aqui nesse canal aqui, toda a informação que eu tenho. Então, muito obrigado por ter assistido, ó, estou coçando aqui, ó, porque está me dando uma coceira.
Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Assiste os outros vídeos e se quiser saber mais sobre geopolítica e outras coisas que estão em torno disso, se inscreve no canal. Te vejo na próxima, até mais, tchau.